Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje o vídeo tá especial, gente. É assim, é cada tema que os católicos proporcionam para nós que olha. Bom, Lucas era pintor? E será que ele pintou ícones da Virgem Maria, do apóstolo Paulo, de Jesus? Pintou mais de 70 ícones de Maria? Será que aconteceu isso de fato? Bom, é isso que os católicos acreditam, principalmente um tal Frei aqui, que é um dos debatedores aí dos sedevacantistas aqui no Brasil. Vamos ver esse vídeo dele e nós voltaremos e comentaremos esta afirmação dele. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que ele vai dizer. E outro dia tinha pessoas dizendo que na internet eles estão explicando bem que a igreja nunca aceitou as imagens. Mentira! A igreja desde os apóstolos teve imagens. Isso é testemunho da fé da tradição católica. As imagens, os ícones sempre foram feitos pela igreja. São Lucas, que escreveu o evangelho, foi o primeiro que começou a pintar ícones da Mãe de Deus e dos apóstolos e do nosso Senhor. Imagina, ele mesmo pintou ícones de São Paulo vivo. São Paulo ainda vive, ele pintou o ícone de São Paulo. Quer dizer, ele fez as imagens. Não, nada a ver, irmão. Por que as imagens existem no Novo Testamento? Porque o Novo Testamento é a revelação do rosto de Deus. O Santo Sudário, que é a imagem mais perfeita, que é a relíquia mais importante do cristianismo, é a própria imagem. Jesus deixou impresso naquele pano a imagem do seu rosto, do seu corpo. Rapaz, e não é que o Henrique Cristo é a cara do Santo Sudário. Mas vamos deixar isso para lá, brincadeiras à parte. No livro Iconografia da Mãe de Deus, não tem tradução para o português ainda, o autor vai dizer o seguinte, olha. Antiga tradição que diz que o santo evangelista Lucas pintou este ícone da Mãe de Deus remonta ao século VIII. Segundo Vida dos Santos, este testemunho foi citado pelo patriarca Germanos num epístola a Constantino Coprônimos, atribuída a São João Damasceno, e numa epístola do patriarca ao imperador Teófilo. Esta tradição foi finalmente confirmada no século IX. Bom, será que São Lucas pintou ícones de Maria? Bom, os católicos atribuem algumas imagens, alguns ícones, por exemplo, o ícone de Vladimir, a protetora de Roma, que nós esperemos aqui esta imagem. Todos esses retratos, esses ícones, perdão, são atribuídos à pintura feita por São Lucas lá no primeiro século. Mas será que a ciência ela atribui realmente essas pinturas, estes ícones, ao primeiro século? Não. Não existe uma pesquisa científica arqueológica que remonte essas pinturas que têm atualmente atribuídas a Lucas ao primeiro século. Elas são muito, mas muito posteriores ao primeiro século e são cronologicamente diferentes umas das outras, com métodos de pintura completamente diferentes de que um autor do primeiro século faria. Então, a primeira coisa, o teste científico, o teste arqueológico, a crítica de artes não atestam essas pinturas como se fossem do primeiro século. Elas são muito posteriores. Então, isso é fruto do quê? De tradição. Nós vimos um fragmento deste livro aqui falando de uma tradição que remonta ao século VIII. Agora, é interessante esse século, né? O século VIII. O que estava acontecendo no século VIII? Simplesmente estava acontecendo o segundo concílio de Nicéia. O concílio queria decretar as imagens como dignas de adoração dentro das igrejas cristãs. Era incentivado, não foi incentivado, era ordenado a se beijar os ícones, prestar reverência, beijar os ícones,
dobrar os joelhos, fazer a genuflexão perante os ícones, porque esses ícones, na verdade, tinham alguma coisa do protótipo, né? Uma energia, segundo os gregos, do protótipo, que seria o próprio, no caso, o ícone de Cristo, do próprio Cristo, de Maria, da própria Virgem Maria, e por aí vai, né? Mas é interessante que não há vestígio algum na literatura antes do século VIII que se fale sobre Lucas como sendo um pintor e, mais ainda, pintando ícones da Virgem Maria. Algumas tradições falando de 70 ícones que Lucas pintou. Olha o absurdo, Onde é que está na Bíblia esta afirmação? né? Nem a Bíblia, aliás, a Bíblia não dá base para nenhum dogma católico, nenhum deles você pode encontrar na Bíblia. Eles tentam deturpar alguns versículos bíblicos para tentar encontrar papado, purgatório, assunção, imaculada, virgindade, virgindade perpétua de Maria, né? E por aí vai. Todos aqueles dogmas católicos que você conhece, missa, né, transubstanciação, nenhum deles está claro nas escrituras. Nenhum deles dá base para os dogmas católicos, e muito menos esse absurdo de que Lucas pintou um ícone de Cristo, né? Então, a primeira vez que nós temos aqui uma menção de algum autor falando dessa suposta tradição é no século VIII. E o que eles querem fazer? Eles querem pegar algo que veio posteriormente, a veneração de ícones, que veio posteriormente, e fazer um anacronismo, retroagir aos primeiros séculos da era cristã. Para isso, eles falsificaram documentos, atribuindo a escritores do século VI, não foi nem antes, hein? Século VI, foi o máximo que eles conseguiram chegar, século VI, para falar que São Lucas havia pintado ícones. Mas esses testemunhos é do século VIII e século IX. A gente não tem nada antes disso, realmente, documentos fidedignos falando que Lucas era algum pintor de ícone, que existia ícones sendo pintados pela igreja, como disse esse frei aí. Absurdo dos absurdos. Aí eles vão citar algumas provas documentais, né? Geralmente é feita uma menção a uma história anterior do escritor do século VI, Teodoro Anagnotes, de um ícone pintado por Lucas e enviado de Jerusalém para Pulquéria, a imperatriz bizantina. Faleceu no ano 453. É encontrado em manuscritos da história do século VIII, mas preste atenção. Ele está ausente em manuscritos anteriores no início do século XI. No início do século XI. Isto é uma indicação muito forte de que essa história de um ícone mariano pintado por Lucas foi um acréscimo muito posterior ao texto original. Eles também vão citar André de Creta, né, que também é uma falsificação de uma epístola de André de Creta. As epístolas fidedignas, que são realmente atribuídas à pena ou aos escritos de André de Creta, não falam sobre defendendo ícones ou mencionando Lucas como se fosse algum desses pintores aí malucos aí que pintou a Virgem Maria e por aí vai, né? O que nós temos? Uma epístola, um tratado pseudo atribuído a André de Creta. Se você buscar na Wikipédia, ela vai citar esse documento, e esse documento foi usado no Concílio de Nicéia, ou por alguns, né, por alguns ali que estiveram no Concílio de Nicéia, como se o apóstolo Lucas fosse um pintor e pintasse, assim, de modo quase que industrial, ícones da Virgem Maria, dos apóstolos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é baseado em falsificações de documentos. Aliás, o Concílio de Nicéia II, a maioria dos detentores de ícones daquele concílio lançou mão de documentos falsos, de pseudos tratados, de pseudos pais da igreja, que na verdade eles não estavam defendendo os ícones. Agora, não existe nenhuma menção na igreja primitiva de que Lucas houvesse pintado algum ícone de Cristo. Nenhuma. Essa tradição vai começar no século VIII, para tentar por aqueles que acreditavam que deveria
existia uma adoração ou veneração, ou o que quer que seja, sobre os ícones ali defendido no Concílio de Nicéia. Então, a partir disso que eles vão inventar essa tradição, atribuindo a Lucas pinturas de ícones de Maria, de Jesus e dos demais apóstolos. Bom, no século V, nós temos Agostinho falando que ninguém conhecia o rosto tanto de Jesus como da Virgem Maria. Bom, isso é uma indicação muito clara de que os primitivos cristãos não tinham essa tal tradição de que Lucas pintou ícone coisíssima nenhuma. Isso não foi usado no Concílio de Nicéia como prova. Isso não foi usado pelo Papa Adriano contra, por exemplo, o imperador Carlos Magno. Isso não foi mencionado no Concílio dos Francos contra as imagens de escultura, simplesmente porque isso nunca existiu. Isso foi uma invenção do século VIII. Como eles estavam falsificando documentos, citando documentos pseudos ali, falsos, uma falsificação, uma invenção a mais, um a menos, não ia fazer diferença alguma. E foi realmente isso o que aconteceu. Bom, Teodoro, o leitor, que foi já citado aqui, como se estivesse atestando essa tradição no século VI por São Lucas, mas que foi escrito lá no século VIII, século IX, né, que alguém atribuiu a este homem do século VI. Na verdade, João Damasceno, ele tinha os escritos deste escritor e praticamente ele não cita nada sobre uma tal tradição de Lucas pintando o ícone de Cristo. Damasceno tinha os escritos desse Teodoro, ele não cita essa ocorrência de Lucas pintando. E João Damasceno escreveu no mesmo período, se eu não me engano, de André de Creta. Então, nem André de Creta, nem João Damasceno, nem esse Teodoro, ninguém sabia dessa tal tradição. Isso foi invenção posterior ao Concílio de Nicéia ali, que foi o concílio que defendeu ali liberou os ícones para a igreja. Um livro chamado Ícones de Poder, ele vai dizer o seguinte, olha: o mito foi inventado para apoiar a legitimidade da veneração de ícones durante a controvérsia iconoclasta, séculos VIII e IX. Ao alegar a existência de um retrato da Theotokos, pintado durante a sua vida pelo evangelista Lucas, os autores dessa ficção fabricaram provas das origens apostólicas e da aprovação divina das imagens. Bom, isso aqui não é protestante que está falando, tá? Isso aqui é uma pessoa que escreveu sobre ícones, um estudioso deste tema. Então é insuspeito, né? Se fosse um autor, um teólogo protestante, os católicos poderiam até rejeitar como falso, como enviesado. Mas aqui nós estamos vendo uma pessoa que não é protestante. É uma pessoa, inclusive, oriental, né, que está trabalhando essa questão do ícone. E ele mesmo fala que isso foi uma invenção, foi um mito criado por aqueles que estavam defendendo os ícones. Agora você pode estar perguntando, mas por que Lucas foi escolhido para ser o pintor dos adoradores de imagem? Simples. Porque Lucas era um médico. E os médicos trabalhavam com alguns pós curativos. Esses mesmos pós que eles trabalhavam também eram usados entre os pintores da época para fazer os seus quadros, suas pinturas. Então, deduzindo assim, eles acreditam que Lucas usou esse pó que ele trabalhava para curar os doentes, também usou para pintar ícones de Cristo. E esses pós, segundo os estudiosos, têm uma cor meio avermelhada, que são as mesmas cores que são usados nos ícones, principalmente os ícones bizantinos. São as mesmas cores, escuras, um vermelho meio escuro. E também porque Lucas ele dá muita ênfase ao papel da mulher, né, dos oprimidos. Ele conta toda uma história de Maria. Então, juntando tudo isso, eles falaram assim: olha, Lucas com certeza deve ter sido pintor e pintou vários ícones, e por isso os ícones devem ser aprovados na igreja. É essa a história, tá? Nenhum católico hoje estudioso que se preze vai afirmar que São Lucas, que essa tradição, ela é verdadeira e ela remonta ao primeiro século da igreja cristã. Somente esses apologistas de internet aí, católicos, que acreditam nessa besteira, como esse Frei aí, coitado.
Pelo jeito ele acredita mesmo nisso, né. Como aquela história que teve um católico que perdeu a cabeça e ele saiu aí pregando o evangelho sem com a cabeça debaixo do braço, durante meses pregando o evangelho. Quando eu falo isso, eu sou louco? São essas besteiras, essas lendas que os católicos acreditam e fica replicando isso até hoje, como se a gente tivesse ainda na Idade Média, né. Vamos lá. Mas ele disse que a igreja, desde o primeiro século, pintava ícones, que a igreja primitiva tinha imagens. A igreja, desde os apóstolos, teve imagens. O pior, que existem imagens no Novo Testamento. No Novo Testamento você pode ler de cabo a rabo, de Mateus a Apocalipse, você não vai encontrar uma só menção de imagens de escultura sendo veneradas ou esculpidas por cristãos. Muito pelo contrário. O apóstolo João, o apóstolo Paulo vai falar: cuidado com os ídolos, se resguardem dos ídolos. Eles nunca autorizaram pintar imagens, ícones ou coisa parecida, gente. Isso é absurdo. Isso aí é invenção posterior, de séculos e séculos e séculos posteriores, quando o cristianismo já havia apostatado na maior parte das suas doutrinas. Agora, será que a igreja primitiva tinha imagens? Será que existiam imagens para ser cultuadas, veneradas, honradas, colocadas nos altares da igreja? Será que existia tudo isso na igreja primitiva? E o mais importante, o que dizem os historiadores nesta questão? Vamos aqui cotejar alguns depoimentos de livros de historiadores que falam da vida devocional e teológica dos cristãos dos primeiros séculos da igreja. Vamos dar uma olhadinha. Eu separei aqui para você alguns desses escritores. O primeiro é o Pelistrande, não sei se é assim que soletra o nome dele, pelo jeito ele é francês, mas ele vai dizer neste livro aqui que eu tenho na minha estante, O Cristianismo Primitivo. A igreja, isto é, a sua hierarquia e sua elite intelectual, durante longo tempo manifestou uma hostilidade de princípios contra as formas de arte consideradas como um produto da civilização pagã, difíceis, se não impossíveis de serem cristianizadas. Sobre este ponto, os testemunhos dos autores eclesiásticos antigos são unânimes. E aí na página 156, ele vai dizer: no ponto em que se encontra hoje a nossa documentação, não conhecemos entre os cristãos nenhuma representação figurativa pintada e esculpida que seja anterior ao século III. O africano tertuliano intransigente recusa-se a qualquer concessão e convida o artista recém-convertido a uma nova conversão no campo profissional. Então, nada de ícones da igreja primitiva, meu amigo. Eles tinham repulsa, principalmente às artes pagãs, e não faziam concessão quando alguém, que era um pintor pagão, se convertia ao cristianismo. Tertuliano fala para essa pessoa se converter não só na fé, mas também na sua profissão. Tanto era a ojeriza que os cristãos, os líderes da igreja, tinham com as imagens de escultura. Agora vamos aqui para o Ernest Kinsler, eu acho que é assim que soletra aí. O culto das imagens antes da era iconoclasta. Nenhuma declaração literária do período anterior ao ano 300 faria alguém suspeitar da existência de quaisquer imagens cristãs, além dos símbolos mais lacônicos e hieroglíficos. Nenhuma declaração literária anterior ao ano 300. Ele está aqui concordando com o depoimento daquele escritor que nós acabamos de citar, o Michel, né? Antes do ano 300, não existia nada disso. Nada disso. Mas por que o ano 300 é tão importante? Por causa da conversão do imperador Constantino. Depois da conversão de Constantino, muita coisa vai mudar na igreja primitiva, né? Agora, um outro estudioso, um padre, teólogo e historiador católico, um dos mais entendidos padres que estuda concílios. Ele foi o primeiro a, vamos dizer assim, fazer um comentário exato, extensivo sobre os atos do Concílio de Nicéia II. E o que ele tem a dizer sobre a questão dos ícones? Na página 43,
do livro Os Atos do Segundo Concílio de Nicéia, ele vai dizer o seguinte: a causa iconoclasta tem poucos adeptos hoje em dia, fora os herdeiros de João Calvino, mas a alegação iconoclasta de que a reverência às imagens não remonta à era de ouro dos pais e muito menos aos apóstolos seria julgada por historiadores imparciais hoje como simplesmente correta. Correta. A visão equinófila, ou seja, daqueles que adoram os ídolos, que reverenciam, que veneram os ídolos, né, da história do pensamento e da devoção cristãos, era virtualmente uma negação da história em favor de um mito de uma religião que tinha sido perfeita desde o início e não precisava de adição ou subtração. Então, duas coisas que ele está falando aqui, olha. Hoje, qualquer historiador iria concordar com um argumento protestante de que a igreja primitiva não tinha imagem de escultura. E, ao mesmo tempo, por outro lado, ele vai falar que os argumentos católicos, né, os argumentos daqueles que defendem os ícones, baseados na história, não tem base em alguma. É a negação veemente da própria história. Não é um protestante que está falando isso. Isso é um padre, um dos padres mais importantes nessa área de tradução dos concílios antigos. Vamos para mais alguns depoimentos. Agora, desta vez, um padre brasileiro, o padre Danilo Mondoni, ou Mondoni. Se eu não me engano, ele foi professor do Mosteiro de São Bento, em São Paulo. No livro O Cristianismo na Antiguidade, na página 94, ele vai dizer o seguinte: os primeiros padres da igreja foram unânimes em advertir contra as imagens e a lhes opor a única imagem válida de Deus, o ser humano. Não eram as imagens dos cristãos, era a imagem única válida, o ser humano. O ser humano era a imagem de Deus. Tá? Essa era a única imagem que eles defendiam. Não era imagem de escultura. Não eram imagens bidimensionais ou tridimensionais. Não eram ícones ou imagens de escultura, mas sim a imagem de Deus no ser humano. Ele vai continuar. Os primeiros usuários cristãos de imagens parecem ter sido as seitas heréticas. Olha que interessante, né? Como que é irônico, né, a história. Um padre falando que os primeiros a utilizarem imagem de escultura, imagem de ícones de Cristo, foram os hereges, as seitas heréticas, e nunca os cristãos considerados ortodoxos. Né? Mais um depoimento, vamos lá. Agora da Enciclopédia Católica. Você pode acessar a versão online dela, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui para você. Muito antes do surto iconoclasta no século VIII, houve casos isolados de pessoas que temiam o crescente culto das imagens e viram nele o perigo de um retorno à idolatria. Precisamos citar neste contexto as investidas dos pais apostólicos contra os ídolos. Atenágoras, em sua petição em favor dos cristãos, 1517, Teófilo, em sua carta ao Tólico II, Minúcio Félix, em seu Otávio 27º, Arnob em Contra os Gentios, Tertuliano em Sobre a Idolatria 1 e Cipriano em A Vaidade dos Ídolos, em que denunciam não só a adoração, mas até mesmo a fabricação e posse de tais imagens. Eles vão continuar. Né? Diferente da admissão de imagens é a questão do modo em que eram tratadas. Que sinal de reverência davam os primeiros cristãos às imagens de suas catacumbas? Se é que davam algum? Para o primeiro período não temos informação. Há tão poucas referências às imagens na literatura cristã mais primitiva que dificilmente suspeitaríamos de sua ubíqua presença se não estivesse realmente ali nas catacumbas, como o argumento mais convincente. Mas essas pinturas das catacumbas não nos dizem como eram tratadas. Podemos dar por certo, por um lado, que os primeiros cristãos entendiam perfeitamente que as pinturas não tinham parte alguma na adoração devida só a Deus. O seu monoteísmo, a sua insistência no fato de que serviam somente ao Deus Todo-Poderoso e Invisível Deus, o seu horror perante a idolatria de seus vizinhos, a tortura e morte sofriam os mártires em vez de derramar um grão de incenso diante das estátuas do númen do imperador, é suficiente para convencer-nos de que não estavam construídos filas de ídolos próprios.
Gente, isso aqui é matador, é um argumento, é a pá de cal no argumento católico de que existia uma imagem nas catacumbas, por isso a Igreja Católica está justificada não ter imagens hoje. A própria enciclopédia católica está falando. Eles tinham horrores às imagens dos ídolos, e no final ele vai falar assim: olha, dificilmente a gente pode acreditar que eles iam construir imagens dentro do próprio cristianismo. É muito difícil, isso é um absurdo. É isso que ele está falando, que a enciclopédia está falando. Então, católicos, Frei, principalmente o Frei, preste atenção ao que estão dizendo a história. Pessoas especializadas, pesquisadores entendidos na história a respeito das imagens. Todos eles estão negando o culto das imagens e principalmente, né, a fabricação de imagens pelos primeiros cristãos na igreja primitiva. Vamos ver se a gente tem mais alguns testemunhos? Opa, nós temos mais alguns. Por exemplo, no livro Concílios, o Javier Gonzalez, ele vai dizer o seguinte, olha: quando os soldados de Diocleciano, o imperador que lançou a última grande perseguição contra os cristãos, irromperam numa igreja em Nicomédia no ano 297, mostraram a sua ignorância total do cristianismo, ao surpreender-se, preste atenção agora, de não encontrar nenhuma representação do que os cristãos adoravam ali. Isto era precisamente o que diferenciava a igreja cristã de um templo pagão, ou seja, ícones, imagem de escultura ou qualquer coisa parecida. Não tinha nada. Não tinha nada. Isso é um escritor que estudou história eclesiástica falando. Os soldados ficaram perplexos. Olha, mas como que eles não têm imagens? Como que o templo deles é vazio? Se os nossos templos é repleto de imagens. Mas é justamente isso que diferenciava as duas religiões, os pagãos dos cristãos. Uma das grandes diferenças é: os cristãos não têm altares, os cristãos não cultuam imagens, os cristãos adoram a Deus em espírito e em verdade. Outro testemunho agora de outro historiador de concílios. Esse você pode adquirir na editora Paulus. Na página 147, Giuseppe Alberigo vai dizer assim, olha: o cristianismo não tinha herança artística. O judaísmo, de onde provinha, evitava a representação do divino durante o período paleocristão, preferindo símbolos. Mas a partir do século IV, sob a influência do espírito grego, olha, do espírito grego, dos pagãos, portanto, os cristãos começaram a decorar os locais de culto. A representação do sagrado foi o passo seguinte. Ele está falando isso quando ele abre o capítulo sobre o segundo concílio de Nicéia, tá? Está dentro deste contexto aqui. Beleza? Então, mais um historiador católico falando que não havia imagem alguma na igreja primitiva. Isso não era cultura dos cristãos, não era costume dos cristãos, não era devocional dos cristãos, não fazia parte da liturgia dos cristãos. Nada de imagem antes do século IV, segundo esse historiador católico. Mais um ainda? Mais um? Vamos lá então. Um teólogo católico, Ludiot, no livro Manual de Teologia Dogmática, ele vai dizer, ó: por efeito dessa proibição existente no Antigo Testamento, vemos que o culto às imagens somente se forma quando o paganismo gentílico está totalmente vencido. Ele está aqui na mesma linha de pensamento dos outros, né? Claro que ele está passando pano aqui, né, para a doutrina católica. Afinal, ele é um teólogo católico defendendo doutrinas católicas. Mas mesmo assim, ele é forçado a admitir nada de imagem antes de Constantino. Nada de imagem. Nada. Agora, estudos bíblicos de Oxford, você pode acessar também pela internet. Ele vai dizer: Celso combate as ideias particulares do cristianismo, confronta as doutrinas tradicionais com as dos judeus e cristãos para mostrar a inferioridade destas sob todos os aspectos, na medida em que se afastam das doutrinas tradicionais. Por isso, o cristianismo professa uma doutrina sem valor. Isso segundo Celso, inimigo do cristianismo. É um filósofo amigo do imperador da época, que odiava os cristãos. Estigmatiza como sectarismo e intolerância a recusa cristã de altares e imagens.
Esta era a acusação dos pagãos. Nós acabamos de falar aqui, nós acabamos de citar um historiador falando que quando os soldados pagãos entraram numa igreja cristã para detonar a igreja, eles ficaram abismados, porque eles não encontraram nenhuma imagem na igreja. E aqui, um dos principais inimigos do cristianismo, o Celso, o pagão, o filósofo pagão Celso, vai falar que uma das principais objeções que eles tinham contra os pagãos é que eles não tinham nem altares e não tinham imagem de escultura. Mais uma prova de que a igreja primitiva não cultuava imagem, não reverenciava imagem, não prestavam culto de idolias à imagem, não fabricavam imagem ou coisa parecida. O espírito era adorar a Deus em espírito e em verdade. A única imagem verdadeira que eles poderiam citar era a imagem de Deus no próprio ser humano. Um outro livro, História do Cristianismo, o Hubert Jones, ele é um organizador. E uma das partes vai ser citado por um teólogo ortodoxo. E nessa parte que ele vai falar sobre o Concílio de Nicéia, ele vai dizer o seguinte, ó: foi apenas por avanços lentos que o uso de ícones se tornou estabelecido na igreja. Reagindo ao seu ambiente pagão, os primeiros cristãos estavam ansiosos para expressar, acima de tudo, o caráter exclusivamente espiritual de seus cultos. E eles buscaram evitar tudo que pudesse experimentar idolatria. Deus é espírito e convém que aqueles que o cultuam façam espírito em verdade. Com a conversão de Constantino e o desaparecimento progressivo do paganismo, a igreja cresceu menos hesitante no uso de sua arte. Por volta de 400, já era uma prática aceita representar o nosso Senhor, não apenas através de símbolo, mas diretamente. Então nós temos alguns dados importantes aqui. Foi lento a entrada de ícones na igreja. Novamente, ele vai concordar com todos esses historiadores que eu acabei de citar, tá? Que apenas depois do ano 400 é que a igreja começou timidamente a levar imagens para dentro das igrejas. Antes disso, os cristãos não eram adoradores, veneradores, reverenciadores, fabricadores ou tolerantes com imagens, de modo algum. Não importava se fosse a imagem de Esculápio, se fosse a imagem de Zeus, ou fosse a imagem da Virgem, ou a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma dessas imagens deveria ser aceitas na igreja. A imagem é imagem e é obra pagã. Tá? É resquício pagã e deve ser evitada pelo verdadeiro cristianismo. Ele vai continuar. Nesta data, porém, ainda não há evidências que sugiram que as pinturas na igreja eram veneradas ou honradas com qualquer expressão externa de devoção. Neste período, elas não eram objetos de culto, uma vez que seu propósito era decorativo e instrutivo. Pronto. Nem mesmo depois de Constantino, isso vai ser muito depois, com o Concílio de Nicéia, que vai ter essa ideia de veneração de ícones. Antes disso, começou depois do século IV a ser introduzida algumas pinturas dentro da igreja. Essas pinturas foram usadas de modo pedagógico para ensinar as pessoas iletradas. Até Gregório vai falar isso aí, que as imagens são os livros dos ignorantes ou daqueles que não sabem ler, né? Então, algumas imagens de cenas bíblicas eram colocadas em formas de pinturas nas igrejas. A gente vê isso em Duras Eurotos, né? Uma igreja a descoberta recentemente, não tão recentemente, acho que na década de 50, né, onde mostra algumas pinturas nas igrejas, mas essas pinturas não eram reverenciadas, não eram ungidas, não eram consagradas, não eram adoradas, não eram nada. Eram sempre pinturas instrutivas. Só isso. Somente depois do século VIII, com o Concílio de Nicéia II, é que esse negócio vai se deslanchar como uma verdadeira adoração de imagens. E por último, novamente, o Nova Enciclopédia Católica, no site New Advent, vai dizer: por outro lado, o poder imperial cresceu ao receber uma consagração religiosa. A igreja tolerou o culto ao imperador sob diversas formas. Era permitido falar da divindade do imperador, do palácio sagrado, da câmara sagrada e do altar do imperador, sem ser considerado por isso um idólatra.
Deste ponto de vista, a conversão religiosa de Constantino foi relativamente significante, consistindo em pouco mais do que uma renúncia de uma formalidade. Era isto que seus predecessores tentaram obter pelo exercício pleno de sua autoridade e ao custo de um incessante banho de sangue, isto é, unicamente o reconhecimento de sua própria divindade. Constantino ganhou isto, embora ele renunciasse à oferenda de sacrifícios para sua pessoa. Alguns bispos cegos pelo esplendor da corte foram longe o suficiente para bradar que o imperador era um anjo de Deus, um ser sagrado, e profetizaram que ele iria, assim como filho de Deus, reinar no céu. Então, depois a gente fala que depois de Constantino o negócio começou a degenerar, e principalmente com o uso de imagens, os católicos nos acusam de ser falsificadores da história. Mas aqui a própria enciclopédia católica é que está falando isso. A própria enciclopédia católica está dizendo, né? Quando Constantino diz ter se convertido, ele ainda continuou sendo reverenciado com imagens, sendo cultuada com velas e genuflexão pelos cristãos da época. E aí, paulatinamente, as imagens foram entrando dentro das igrejas, e já essa ideia de adoração de uma imagem, né, a partir da imagem do imperador, foi transferida para o grande imperador Jesus Cristo, né? E aí depois o negócio vai se degenerar cada vez mais e avançou até o século XXI, ano 2024, onde você vê pessoas se ajoelhando, beijando, tocando, coroando, rezando, recebendo tais milagres de imagem de escultura. Então, o Frei está redondamente enganado. Esse foi mais um conto do vigário, né, de que a igreja primitiva cultuava, pintava, acreditava, cultuava, venerava imagens. E o pior é que São Lucas era pintor e pintou a imagem da Virgem Maria. Pelo amor de Deus, tenha paciência, né? A inteligência nossa não deve ser subestimada. As pessoas pensam que elas estão ainda na Idade Média, que as pessoas acreditam nessas lendas religiosas propagadas pelo catolicismo. Então, Frei, conta outra, porque essa não colou. Lucas não era pintor, Lucas nunca pintou algum ícone da Virgem Maria, as imagens que existem hoje atribuídas a ele não podem remontar ao primeiro século, e o testemunho unânime de todos os historiadores não existe imagem de escultura na igreja primitiva antes de Constantino. Pronto, acabou. Matou. Detonei os argumentos católicos em prol das suas imagens de escultura. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva, aperte o sininho para receber vídeos atualizados e distribui o nosso vídeo para outras pessoas que precisam deste tema tão importante aí sobre imagem de escultura. Até o próximo vídeo, se assim o senhor permitir. Tchau.